uma psicóloga que é inexperiente na sua prática pode se sentir segura e uma psicóloga que tem muitos anos de estrada pode não estar se sentindo segura na prática. Qual é a lógica do nosso trabalho clínico na psicologia clínica que faz com que muitos psicólogos ficam nessa jornada por muitos anos e não conseguem se sentir seguros, né? E aquele psicólogo que de repente acabou de se formar, ele tá super seguro mesmo vendo as mesmas coisas daquele psicólogo, até menos, né? Porque viu só na faculdade. Qual é a lógica disso? Como é que a gente pode entender e como é que a gente, como psicólogo, pode se tornar um psicólogo seguro na nossa prática, com resultados reais, independentemente da nossa abordagem, independentemente da demanda que a gente for receber? Isso é possível? E aí, gente, eu queria até contar uma historinha minha aqui para vocês entenderem esse contexto da live de hoje. Quando eu me formei, né, vocês sabem da minha história, né, que eu me formei, a minha segunda faculdade, inclusive, é psicologia, não é a primeira faculdade, mas quando eu me formei na psicologia, que é a minha profissão mesmo, que é a que eu escolhi, né, para minha profissão, eu saí encantada, né, da faculdade, e a gente tem uma tendência de achar que a gente já sabe bater o santo da psicologia ali e pronto, já sou psicóloga. E não é assim, né? A gente só atua com conhecimento. Coisa que a gente sai da faculdade muito cru, porque mesmo com todo o conhecimento teórico, quando a gente dá diante de uma pessoa, e agora? O que eu falo pra essa pessoa? O que eu faço? Né? Como é que eu me comporto? O que eu posso falar, o que eu não posso? É isso, essa resposta que a gente não tem. Só que eu não me dava conta que eu não tinha essa resposta, eu não me dava conta da necessidade disso. E aí que eu passei por diversas questões da minha vida com a minha filha que me empurraram a ter um pensamento que eu acho que se eu não tivesse, né, um problemático com a minha filha de depressão, né, de tentativa de suicídio, eu não pararia para pensar sobre isso. Se não fosse acontecesse na minha vida, dentro da minha casa, eu não pensaria nisso pro trabalho, porque eu não sou psicóloga da minha filha, né? Mas claro que eu sendo psicóloga, a gente consegue pensar um pouco mais nas situações, nos comportamentos dos nossos familiares. Só que para você ver, né, a gente se forma, a gente acaba não tendo capacidade disso. Só que eu não tinha noção disso. Foi aí que eu comecei a pensar, bem, tem alguma coisa que eu não tô vendo, eu sou estudiosa, eu leio, faço pós-graduação, faço um monte de coisa, e não tô conseguindo ver, tem alguma coisa de errado aí, né? Então, sim, essa situação traumática me fez aprofundar em algo que hoje é o meu centro de trabalho, né? Então, eu trabalho com prática clínica, eu trabalho ensinando hoje prática clínica, antes eu usava só pra mim, mas foi uma colega minha que me deu um start. Eu lembro que teve uma amiga que ela queria me passar uma paciente de qualquer jeito. Ai, Rosa, eu não consigo atender essa pessoa vai se suicidar, eu não consigo atender, por favor, fica com essa pessoa pra mim. Eu falei, olha, você vai deixar de atender uma pessoa, você vai deixar, né, você vai ter um rombo nos seus atendimentos, você vai me passar sendo que você tem possibilidade, você tem capacidade de atender. Vem aqui que a gente vai conversar pra eu entender o que é, qual é a sua dúvida, porque eu pensava assim, ela tinha 30 anos de formada, ela nunca tinha atuado na clínica, ela atuou em outra área organizacional, há muitos anos atrás, ela tinha muita pós-graduação, ela tinha mestrado, ela tinha um contexto teórico, acadêmico muito maior que o meu. Na época, eu não tinha todas essas... Eu já estava fazendo pós, tudo, mas eu não tinha todo esse recurso teórico que ela buscou por 30 anos. Mas ela recebia pessoas com esse grau de sofrimento grave ali na frente dela, ela não sabia o que fazer na hora, não estava dando conta o recurso teórico sem ele estar adaptado a um contexto prático. Então ela tinha todo o entendimento, mas não sabia o que fazer com o entendimento. Entende a diferença? Então ela começou a falar, Rosileia, por favor, me ajuda nisso. Me ajuda a atender essa pessoa, atende pra mim. E foi isso que eu entendi. Eu tinha muito menos experiência que ela, teórica, inclusive, né? E na minha área, eu tava muito mais jovem na minha área do que ela, e conseguia ajudar ela na prática. O que ela não tava vendo ali era que ela tinha todo o recurso de entender o que estava se passando com essa pessoa, mas ela não sabia, na prática, qual era a sua ética de trabalho, suas intervenções. Então eram as intervenções que ela precisava conhecer para que ela pegasse todo esse contexto teórico e aplique na prática. Aí o Rubem colocou uma situação aqui relacionada a uma mulher que está recebendo violência, sofreu violência do marido. Olha só, gente, na nossa profissão, a gente precisa sempre iniciar um processo com intervenções que entram no processo. Intervenção de escuta, intervenções de acolhimento. Acolhimento e escuta não é uma fala.
eu vou acolher, vou fazer um carinho. Não, acolhimento e escuta são técnicas que a gente tem de fazer isso. Depois a gente vai para as intervenções de direção. Então eu preciso ter uma direção de trabalho. O que eu faço com isso? Porque, gente, violência, não é toda violência que é igual. Existem vários tipos de violência, existem vários níveis de violência e existem vários contextos específicos que aquele indivíduo específico está vivenciando na violência. E aí a gente precisa entender quais são esses contextos todos na prática, por isso que a avaliação psicológica, eu saber fazer, eu saber o que é a avaliação psicológica. Porque muitas vezes a gente sai da faculdade, a gente não sabe o que é isso, a gente estudou sobre isso teoricamente, mas na hora da aplicação prática, e aí, como é que eu faço isso? Que instrumento eu uso? Eu posso usar teste, eu não uso? Eu tenho que usar? Não tenho? Então essas perguntas que vão surgindo pra gente quando a gente tá na prática. Então, pegando esse contexto aqui do Rubem, né, que foi um contexto muito importante que a gente tem que saber, aí, dentro da nossa profissão, além das intervenções que a gente tem que aplicar, para que a gente dê uma direção, né, para depois a gente ir para as intervenções de ação, o que a gente faz antes do processo de psicoterapia, né? A psicoterapia é uma das intervenções que a gente tem. E aí, a gente também tem normas técnicas para lidar com violência. Como é que se lida com violência doméstica? Que é o caso que o Rubem trouxe aqui pra gente. Como é que a gente, psicólogo, lida com violência doméstica? Então tem como, na avaliação, a gente vai entender que tem vários níveis, vários graus e vários contextos. Por que o contexto? Vai ter pessoa que quer ajuda urgentemente para sair do contexto de violência. Tem pessoas que não têm essa consciência ainda de como elas vão sair desse contexto, então elas se apegam. As pessoas ficam até assim, nossa, mas essa pessoa não saiu, que não quer sair dessa violência, quer ficar aí, acabou de apanhar, quer continuar aí, quer continuar nesse contexto, às vezes é uma violência psicológica, ela quer continuar nesse lugar. Gente, a pessoa não quer, a pessoa não enxerga isso. E se ela não enxerga, ela não tem como sustentar a saída dela. E isso, gente, na nossa área, digamos, tem uma norma que é regido primeiro pela Constituição Nacional, que pessoas em processo de violência, elas não podem ser obrigadas a sair desse contexto. Olha só. Né? Então, a gente entende que a pessoa, para sair desse contexto, ela tem que querer sair. Por isso que acontece das pessoas, às vezes, saírem desse contexto e voltarem para violência. Sair, então a gente chama do ciclo da violência, né? Então, nesse contexto específico, não adianta só a gente saber a teoria, né? A teoria a gente sabe que essa pessoa vai voltar, mas na prática a gente tem que entender o que está em volta dessa prática. Então, qual é o papel do psicólogo nesse contexto prático? Nesse contexto prático de violência, o papel do psicólogo é empoderar essa pessoa das possibilidades que ela tem de saída, até que essa pessoa se sinta forte o suficiente, com instrumentos suficientes para essa saída, para ela lidar com tudo o que vai envolver lutos psicológicos que vão envolver ali dentro, dependendo de como que é o contexto e como esse tipo de violência. Vai envolver também questões práticas, dinheiro, onde vai morar, ela vai sustentar isso, ela vai lidar com isso emocionalmente. Você entende? Por que essa psicóloga, minha amiga, já tinha 30 anos de formada, ela não conseguia lidar com pacientes em demandas muito graves? Porque ela não conhecia a sua profissão, simples assim. Então, a partir daí eu tive uma certeza muito grande. Se eu não sei a minha profissão e a prática da minha profissão, eu posso ler, reler, fazer curso, pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu não vou saber ajudar uma pessoa, como o exemplo do Rubem aqui, caso de violência, por exemplo, que eu não conheço minhas normas técnicas, não conheço minhas intervenções, não conheço minhas leis, não conheço como é que eu aplico minhas técnicas, como eu faço todo esse encaminhamento dessas demandas graves antes da entrada da psicoterapia, se eu posso ou não atuar na psicoterapia com essa pessoa, né? Às vezes eu não vou atender, então às vezes eu vou ter que encaminhar esse caso e eu não vou poder fazer psicoterapia nessa pessoa, não nesse momento. Então, se eu não sei disso, aí sim vai complicar e eu não vou me sentir segura. Por isso que tem muitos psicólogos que estão por aí fazendo um monte de curso, pós-graduação, mestrado, não acabam nunca, né? São psicólogos que estão estudando assim, porque realmente isso não acaba. Então, por isso, gente, que a gente sempre fala, poxa, a melhor coisa, a pessoa, em vez de entrar direto, se a pessoa tem dinheiro e tem tempo, faça um curso de pós-graduação, compre livros adoidado e faça um curso de capacitação mesmo assim. O curso de capacitação vai ajudar a pessoa a saber o que fazer na sua prática. Ah, Rodrigo, qual o curso de capacitação que você indica? Gente, óbvio, né? Eu vou indicar o meu, né? Inclusive o nosso, a gente já pesquisou. É o único do Brasil que é um programa de apoio completo, que você não precisa ficar gastando dinheiro com curso teórico, com isso. Então, claro que eu vou indicar o meu, né, gente? Isso é óbvio, né? Ou então, pelo menos, que comece a seguir as lives, os conteúdos que eu coloco na internet, caso você não queira entrar no curso, para que você possa ir pescando, tendo insights da prática. Então,
Vou ficando por aqui, gente. Convido você também a assistir a nossa aula que está aberta, que explica o nosso método OR, para que vocês já... assim que funciona a nossa prática. Lá eu dou um exemplo na demanda depressão, como é que vocês fazem para alocar a demanda, como é que vocês fazem para atender o indivíduo na prática, né? Então a gente se utiliza da maior demanda da psicologia, que é a depressão, para esse contexto. E tá lá aberto, vai lá assistir essa aula, gente. Uma aula assim completaça, tá? Lá eu apresento o curso também. Quem quiser conhecer o curso, desconto agora para essa turma agora. Quem quiser conhecer tudo isso, tá lá nessa aula, tá bom? Então, ó, gente, um grande beijo, link na bio, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.